Está começando mais um Palavra e Louvor. Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder vem morar em meu viver. Com suas mãos venha me tocar, e os meus olhos possam ver. Santo Espírito, vem suster-me até o fim. Santo Espírito, vem confortar o meu pobre coração. Minha alma vem acalmar e habite em meu viver. Sua graça vem me dar para livre me tornar. Santo Espírito, vem suster-me até o fim. Santo Espírito, vem salvar, vem mudar todo o meu ser. No teu peito eu quero dormir e em tua cama descansar. Ver a face do meu Salvador e com ele sempre estar. Santo Espírito, vem suster-me até o fim. Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre estar. Tua bondade, graça e poder vem morar em meu viver. Com suas mãos venha me tocar, e os meus olhos possam ver. Santo Espírito, vem suster-me até o fim. Santo Espírito, vem suster-me até o fim. Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da serra. A beleza de Cristo é maior, sempre é maior, sempre é maior. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Cristo, o nome mais forte na guerra, seu brilho as trevas arreda. O escudo de Deus é melhor, sempre é melhor, sempre é melhor. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai.
O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Glorificarei ao Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus. Glorificarei ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Reina em majestade, Jeová, ao seu trono prostramos nós. Em justiça vinde adorar, levantemos nossa voz. É o Senhor da terra, céu e mar, lhe obedece a criação. No universo ele é o Senhor, digno é de adoração. Oh, aleluias, dou ao Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluias, dou ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Glorificarei ao Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus. Glorificarei ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu convido você para mais um devocional buscando a ajuda do Senhor. Episódio número 1. Como lidar com a ira? Como lidamos com esse sentimento de ira? O que seria a ira? Significado: ódio, rancor. Em muitos momentos da nossa vida, dependendo da situação, acabamos ficando irados. Vou dar um exemplo aqui. Você está dirigindo o seu carro com a sua família e a pessoa entra na sua frente, não dá seta, você tem que brecar com tudo, quase provocando um acidente. Depois o outro motorista acaba indo embora, não pede desculpa. Então isso acaba que você ali, dirigindo com a sua família, acaba ficando nervoso, fica irado, fica com ódio, dependendo. E vou dar outro exemplo também. Por exemplo, a pessoa ela foi injustiçada. Ela tinha o dinheiro para receber e acabou não recebendo. Ou alguém roubou esse dinheiro. Então a gente acaba ficando irado. Eu gostaria também de ler uma passagem que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então aqui fala irai-vos. Tem momentos que sim, ficamos nervosos ali, com raiva. Mas isso não podemos deixar isso aumentar. E aumentando a chegar ao ponto de pecarmos. Ou até mesmo, tem pessoas que acabam se irando tanto, que fica com tanta raiva da outra pessoa, que acaba brigando
e nunca mais fala com a pessoa. Não, se reconcilie, né? Vai logo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe para outro dia. Não, se reconcilie logo. Isso é bom. Por quê? Porque tudo não podemos dar o lugar ao inimigo. O inimigo quer o quê? Ódio, né? Rancor, contenda, inimizade, obras da carne. Isso é o que ele quer que a gente cometa. Mas a gente também tem que controlar a nossa carne. A gente não pode servir a nossa carne, mas servir ao Espírito, servir à vontade de Deus. Eu gostaria de ler também outra passagem. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu dei um exemplo aqui da pessoa estar dirigindo o carro com a sua família numa estrada com maior cuidado, alguém entra na frente e imagina se a pessoa para o carro, se a pessoa xinga, isso vai aumentar o quê? A ira. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando, por mais que ficamos irados, mas se você dá uma resposta tranquila, não, tudo bem, não foi nada, né? Por mais, né, não aconteceu nada mesmo, só foi um susto, aquilo, né, acaba passando. Então, muitas das vezes vai chegar algumas provas para cada um de nós sobre como vamos nos comportar, se a nossa resposta vai ser uma resposta calma que vai tranquilizar os ânimos ou se a nossa resposta vai ser dura. Então a gente tem que ter muito controle e buscando sempre, que nem o tema desse devocional, buscando a ajuda do Senhor, porque sem a ajuda do Senhor não conseguimos nada. Espero ter ajudado de alguma forma e vamos fazer uma oração e realmente buscando a ajuda do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Pedimos a sua ajuda, Pai, para lidarmos, meu Pai, com a ira, para que não venhamos, Senhor, pecar, Pai, mas sim fazer somente a tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos vendo sobre buscar a ajuda do Senhor. E o episódio que a gente vai ver aqui comigo hoje será como lidar com o medo. Eu não vou entrar aqui em vários aspectos, disso. Eu sei que é importante a gente entender os perigos que nós corremos, que a gente esteja, claro, preparados para proteger a nossa família, sabendo de perigos que a gente corre, tudo isso eu entendo. Mas o medo é quando eu sei que eu tenho que fazer algo, quando eu sei que eu tenho que passar por algum obstáculo, por alguma coisa, como eu lido com isso, com esse medo? Ou quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que fazer algo que dentro de mim eu não quero, por conta das consequências que eu vou passar. Às vezes a gente acha que nunca vai passar por isso e em algum momento a gente acaba vendo que isso é mais natural do que nunca. Trocar de emprego, uma pessoa que a gente tem que conversar sobre algo muito importante, seja para receber uma correção quanto para dar uma correção de alguma coisa, um chefe que às vezes a gente tem que dizer não e não sabe como dizer, ou alguma coisa assim. Tô dando alguns exemplos, mas você mesmo vai pensar com você. Eu acho que se eu ficar aqui lidando muito com esses aspectos de medo, em quando que acontece algumas situações, eu acho que eu vou me perder aqui. O que eu vou tentar trazer mais é que você
entenda quem está do seu lado, para que você vença o seu medo, ou que mesmo que você sinta um pouco de medo por dentro, fale, puxa, como é que vai ser? Você ainda assim consiga buscar coragem e ânimo para saber que mesmo não entendendo o que vai acontecer no futuro, não sabendo, Deus estará com você. Nós temos exemplos de vários homens na Bíblia que tinham medo. E nós conhecemos esses exemplos. Homens que diziam, eu não tenho dom, eu não sei como fazer, eu sou jovem. A gente trata muito desses assuntos aqui, então eu tenho certeza que você lembra. Então, eu quero trazer quem está com você. Nós vamos ver um pouco de Isaías a respeito disso e espero que ajude você. Nós vamos ler um pouco do capítulo 40 e 41, algumas coisas. No versículo 11 ele fala aquele clássico ponto sobre João Batista, que nós conhecemos, mas quando chega no versículo 12, ele diz, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Verso 22. E ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Capítulo 41, versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor. O primeiro. E com os últimos, eu mesmo. Eu peguei só alguns pontos aqui pra gente ver. Quando nós olhamos para essas imagens do Senhor aqui, como Isaías descreve a glória de Deus, ele descreve de várias outras formas. Aqui eu li alguns, pincelei alguns que eu sei que nós conhecemos. E acho interessante quando ele fala das pessoas. Eu lembro de Raabe em Josué, como ela fala que os moradores do lugar onde ela morava, ali em Jericó, eles temiam o Senhor porque escutaram o que Deus fez no Egito. E aqui no 41 de Isaías, no versículo 5, os países do mar viram isso e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. É bem interessante como na Bíblia sempre mostra muitos homens temendo e tremendo diante do Senhor por estar contra ele, lutando contra a nação do Senhor, lutando contra o Senhor. E eles às vezes demonstram entender melhor o poder de Deus do que muitos que se dizem fiéis, o que creem nele. E é espantoso às vezes o respeito que muitas pessoas não têm com o Senhor, falam com o Senhor de qualquer forma em oração, repetem jargões em oração ou assim por diante. E é espantoso como a palavra ela mostra pra gente como Isaías pensava e escrevia sobre ele, né? As coisas que ele falou aqui são maravilhosas, como João fala sobre o Senhor, aquele que foi e é e há de ser, né? O Todo-Poderoso. E faz com que a gente medite, será que eu consigo entender que realmente Deus é tudo isso? E que Ele está do meu lado? E por que é importante a gente saber disso? Porque quando fala como lidar com o medo, nós precisamos entender que esse ser todo-poderoso, que criou tudo, que tem todo o poder, que, olha, você pode não entender isso e pode até parecer estranho se você não tem essa intimidade com o Senhor, mas tudo está sob o controle dele. Ele sabe tudo o que vai acontecer, como vai acontecer, e nada foge do seu controle, mesmo havendo livre-arbítrio. Um ser que a gente não consegue compreender. Quando nós olhamos para o espaço, olhamos tudo que tem ao nosso redor, a gente fica abismado com tamanha criação e sabedoria que é inexplicável. E esse ser, quando tem aliança com alguém, quando ele diz, eu estou com você, eu quero estar com você, e você diz, eu quero estar também com o Senhor, eu também quero. Ele diz isso aqui, olha o que Isaías diz no 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Olha o versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Como lidar com medo? Eu acho que Isaías falou um pouco sobre isso, mesmo não falando sobre o medo, sobre quem está do nosso lado. Gosto muito daquele exemplo do profeta Eliseu, que estava com o jovem com medo, morrendo de medo. O exército está vindo para pegar Eliseu, e Eliseu tá ali, não esboça medo. E o jovem olha e diz como ele estava se sentindo, e Eliseu fala: Senhor, abre os olhos desse jovem. E quando o jovem olha, vê que os anjos estavam protegendo eles, estavam ali para lutar por Eliseu. E o Senhor faz todo o trabalho. Eu sei, é difícil a gente ter fé desse jeito, porque muitas vezes, por nós não vermos, a gente é como Tomé, a gente duvida. Mas Deus deseja que a gente se lembre que Ele nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta com a destra fiel dele. Ninguém é mais fiel do que Deus. Ninguém. E se Ele falou, Ele cumpre. Ele cumpriu várias vezes e cumprirá no final. Cristo Jesus voltará. Esteja apegado à destra fiel dele. E você não precisará ter medo. E mesmo que tenha medo, você logo se deixará conduzir por essa destra fiel. E o medo uma hora vai sumir, porque você vai passar pelos obstáculos. E que assim seja. Que o Senhor nos dê fé tamanha como essa para não ter medo. Para quando vier a dificuldade, a insegurança, a gente olhe e fale assim: ainda vou confiar no Senhor, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo. Ele nos fortalece. E uma verdade que esse versículo de Isaías diz, e eu acho que deve ficar pra gente: nós sozinhos não conseguimos nos fortalecer. Que a palavra do Senhor e o Senhor, nosso Salvador, Filho dele e Espírito Santo fiquem conosco e nos fortaleça para que cheguemos no final. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Aqui quem está falando é o Mano Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema dessa semana é Buscando a Ajuda do Senhor. Esse aqui, meu amado jovem, meu amado irmão, é o episódio número 3, Como lidar com o desânimo. Vem comigo. Se você, meu amado jovem, você, meu amado irmão, anda aí ultimamente desanimado, existe a grande probabilidade que você esteja com um nível baixo de serotonina. Esse neurotransmissor, ele é responsável pela regulação do seu humor, da sua felicidade, do seu ânimo, do seu bem-estar, da vontade de estar fazendo cada uma das suas atividades do seu dia a dia, né? Exercícios físicos, você praticar um hobby, você receber abraço, entre outras coisas ali, podem fazer com que o seu nível de serotonina seja regulado, aí você consiga ter um bem-estar. Mas fica evidente que eu não vou estar tratando hoje sobre a questão do desânimo na perspectiva fisiológica, é evidente que não. E sim eu estou tratando da questão espiritual. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim?
Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo de número 42, verso 11. Existem situações em nossas vidas, adversidades, descontentamentos, planos que são frustrados, expectativas criadas em pessoas que nos frustram. Isso pode sim abater a sua alma e lhe causar desânimo. E aí você inquietamente pergunta-se: por que estou abatido? Por que estou desanimado? Muitas vezes você não entende esse sentimento, essa sensação que em alguns casos é recorrente. Com toda certeza, a solução disso é que você espere em Deus, que você confie em sua providência, confie no seu mover, confie naquilo que Deus está reservado para você. Creio que, como você deve saber bem, debaixo dos céus há um tempo para todas as coisas. O interessante é que você saiba remir esse tempo, esperando a cada minuto ali pela providência de Deus, confiando que Ele vai trazer um dia de sol, vai trazer um dia ali com o céu limpo, Isso vai te animar, isso vai fazer com que você louve o teu santo nome, glorifique, porque você permaneceu firme, independente do que a situação ao seu redor venha lhe proporcionar. Seja ânimo ou desânimo, espera em Deus. E temos também a máxima de Cristo, que ele diz: neste mundo teremos aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Creio que você deve fazer parte dos vencedores que entregaram a sua vida em Cristo. E em esse nome, em próprio Cristo, meu amado irmão, amado jovem, que você terá a vitória. Pois enquanto a vida, há esperança. Enquanto há esperança, há batalha. Enquanto há ânimo para batalhar, há possibilidade de vitória, e a vitória está certa em Cristo Jesus. Beleza, meu jovem? Espero que você tenha se animado aí com esse breve podcast, breve áudio aí, mas que você deposite a sua esperança em Deus. E eu tenho certeza que ao término aí desse dia mal, ao término dessa tribulação, você estará louvando a Deus, glorificando e sendo grato por estar fazendo parte do time que vai vencer, o time de Jesus Cristo. Beleza, meu brother? Esse foi o devocional de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens adoradores. Nando aqui, trazendo mais devoção para vocês. E continuando o tema dessa semana, que estamos falando sobre buscando a ajuda do Senhor. Como é válido a gente parar de esperar que as nossas atitudes, as nossas forças sejam capazes de fazer com que nós venhamos a superar ou vencer qualquer obstáculo, E hoje a gente vai falar sobre como lidar com as frustrações, Ao longo da nossa vida a gente vai passar por diversas coisas que vão nos desanimar, que vão nos deixar frustrados e que vão fazer com que a gente não queira mais fazer as coisas, E ao longo da vida nós vamos perder algumas coisas, nós vamos ser decepcionados pelas pessoas, Eu queria pegar o exemplo de Jó. É muito interessante porque a história de Jó começa ali deixando claro que Jó era um homem bom, e Jó fazia as coisas boas, ele orava pelos seus filhos, ele cuidava, ele buscava servir a Deus, E depois de uma situação
Jó perde tudo. Jó perde família e mais interessante é que vem uma coisa atrás da outra. Não vem uma coisa de cada vez, né? Vem tudo ao mesmo tempo, né? E isso deixa qualquer um frustrado. Mas eu gosto muito da postura de Jó, porque é exatamente assim que nós temos que lidar com as frustrações. Não podemos ser filhos mimados, achando que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que nós precisamos. Deus, ele é pedagógico, né? Ele é amoroso, ele vai dar aquilo que realmente seja bom para nós, né? E muitas vezes não tem a ver se nós pecamos ou não, mas tem a ver com algo que Deus queira nos ensinar ou Deus queira nos deixar mais forte. No versículo que eu separei, em Jó, capítulo 1, versículo 21, acompanha comigo que vai querer diz o seguinte: E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor que dá, o Senhor que toma. Nós temos que ser gratos ao Senhor até mesmo nas dificuldades. E fala que nisso Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu falta alguma a Deus. Nas nossas frustrações, nas nossas dores, nós sempre queremos um culpado. Nós sempre queremos culpar alguém. E simplesmente não há quem culpar. Não há necessidade de alguém ser o culpado. Basta nós aceitarmos a vontade de Deus. Como nós lidamos com as frustrações? Aceitando aquilo que temos. Aceitando aquilo que Deus tirou de nós. Porque assim como Ele dá, Ele toma. Assim como Ele tira de cada um de nós, Ele vai dar também. Mas a verdade é, como que você reage em meio às frustrações? Você culpa todo mundo? Você culpa Deus pelas suas tristezas? Ou você se fortalece em Deus? Ou você fica mais forte? Então, assim como Jó, não negue ao Senhor e não peque contra Ele. Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão ao Senhor mais um dia, gratidão pelo seu imenso amor, pelo seu da misericórdia, agradecemos pelas suas bênçãos derramadas e oramos para cada vez mais possamos, assim como Jó, Senhor, nunca colocar um erro sobre Ti, nunca declarar, Senhor, como o errado, Pai, em nossas vidas. Que possamos ser humildes para aceitar o seu amor e sinceros para viver a sua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, por cada um que está ouvindo esse áudio. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. É isso. Obrigado por vir até aqui. Não se esqueça, Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Falou! Bom dia, boa tarde e boa noite. O tema que irá ser abordado nesse devocional como tema geral é a solidão. Bom, nós sabemos que nesses últimos tempos tem subido muito o número de pessoas com depressão, ansiedade e etc. E, querendo ou não, a maioria dos casos é causada pela solidão, por se sentir sozinho. E muitas vezes, essas pessoas, não sabendo onde tirar essa tristeza da solidão, acaba bebendo, usando drogas e fazendo essas coisas do mundo. E vai cada vez mais se afundando em um poço que não tem fim. E às vezes, nós, cristãos, acabamos nos pegando reclamando de que esse mundo é horrível, cheio de coisas pervertidas e más, e acabamos perguntando se Deus nos abandonou. E para começar, eu quero ler Deuteronômio 31:8, que diz: O Senhor é quem vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, diz aqui, Deus nunca nos abandonará. Como eu disse anteriormente, esse mundo está cheio de pecados e nós nos perguntamos onde está Deus quando precisamos dele. Porém, esses pensamentos nos cegam de ver aonde Deus tem nos guardado todos os dias, como, por exemplo, não ter nos deixado passar fome, temos saúde, temos energia para glorificá-lo, e entre muitos outros. Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará e não nos deixará na solidão. Outro versículo que eu gostaria de ler é 1 Samuel 12:22,
que diz: Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Desse versículo, eu achei bem interessante essa parte que fala que o Senhor nos fez seu povo e nos trata como seus próprios filhos. E pensando nisso, eu refleti que se cada um de nós tivesse um filho, nós nunca o deixaríamos sofrendo e sozinhos, certo? Muito menos Deus, que nos ama e nos cuida como os seus próprios filhos. Ele nunca nos abandonaria. E para finalizar, eu gostaria de ler Mateus 28:20, que diz: Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, que possamos estar pensando nisso, que Deus nunca nos abandonará, ou nos deixará sozinhos, pois Ele nos ama. Que possamos refletir nisso e seguir firmes e fortes até que Ele venha. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos. Hoje o nosso devocional, o tema é Buscando a Ajuda do Senhor, e estamos no episódio 6, Como lidar com o sentimento de culpa. É uma pergunta, na verdade, né? Como lidar com o sentimento de culpa? Então, eu verifiquei no dicionário e peguei algumas definições sobre a culpa, né? No latim, a palavra culpa vem do latim, que significa falta, delito, erro. Uma das definições seria responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. Outra definição, sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas ações. Exemplo, estou sofrendo porque tenho culpa. Eu acredito que é natural nós sentirmos culpa, inclusive é um sinal de que fizemos algo de errado. Geralmente o Espírito Santo nos avisa, através desse sentimento, quando praticamos um erro. E é bom sentirmos culpa, porque senão poderíamos fazer coisas erradas. Se não tivéssemos esse sentimento, poderíamos continuar praticando os mesmos erros sem sentir nada. A culpa é necessária para que haja o arrependimento, né? Mas eu acredito que o remorso não seja bom. Conforme eu verifiquei no dicionário, a palavra remorso, ela significa tristeza em detrimento do ato praticado, mas sem nenhuma mudança de atitude, perpetuando-se no mesmo erro. E arrependimento vem acompanhado de mudança de atitude, mudança de direção, né? Então aí está a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento, você muda de atitude, você muda de direção, você para de praticar o mesmo erro. E o remorso, você sente tristeza, mas não muda de atitude, continua praticando o mesmo erro sem parar, né? Perpetuamente, né? Como diz aqui no significado. Quando a gente pratica os mesmos erros, ficamos tristes, ficamos culpados, mas continuamos praticando as mesmas coisas, estamos tendo remorso e não arrependimento. Como lidar com o sentimento de culpa? Nos arrependendo e parando de praticar os mesmos erros. Essa é a melhor forma de lidar com esse sentimento. Podemos nos arrepender e parar de praticar os mesmos erros. A culpa em excesso, ela se torna exagerada quando praticamos o remorso. Inclusive, ela pode até trazer doenças para nossa mente, como a depressão. Eu posso dizer que já senti remorso várias vezes. Eu confesso que antes de fazer esse devocional,
eu não sabia de forma mais clara perceber a diferença entre remorso e arrependimento. O fato de sentirmos tristeza e culpa por algo que fazemos não significa que estamos nos arrependendo. Precisamos analisar e pensar e prestar atenção para perceber se nossas atitudes estão demonstrando se estamos com remorso ou se estamos arrependidos. Quando o erro acontece mais de uma vez, já estamos cometendo remorso. Eu acredito que tem algumas coisas que nós temos mais dificuldade de mudar, e mais dificuldade de se arrepender, e mais facilidade de cair no remorso. Por isso a gente precisa nos observar, nos atentar, para fazermos essa análise das nossas atitudes, para que possamos identificar se precisamos nos arrepender e também se estamos com remorso, se estamos tendo remorso. Cristo morreu na cruz para levar nossos pecados e nos tirar a culpa. Nós fomos perdoados dos nossos pecados através de Jesus. Mas a gente continua pecador e precisamos sempre nos arrepender, pedir perdão a Deus e mudarmos as nossas atitudes. Em Atos 13:38 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Então, é isso que eu queria falar, irmãos. Agora eu vou fazer uma oração para finalizar, tá? Vamos orar. Santo Pai, amado Pai, bendito e Pai fiel, Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador e o nosso Mestre. Guia-nos, Pai, e seremos perfeitos. Seremos santos como o Senhor é santo. Seremos justos como o Senhor é justo. Seremos humildes assim como o Senhor é humilde. Enche-nos do seu Espírito, Pai, e nos ajuda, nos ensina e nos guia para que aprendamos a Te obedecer e a servi-lo de maneira fiel e a honrar e glorificar o Seu nome. Pai, pedimos que o Senhor possa tirar dos nossos corações todo o remorso. Nos ensina, nos ajuda a identificar em que local dos nossos corações e das nossas vidas que existe remorso, para que possamos identificar e mudar e nos arrepender. Pai, ajuda-nos a termos uma culpa controlada e uma culpa moderada. Não deixa que sejamos tomados pela culpa e nem pelo remorso. Nos ensina, Pai, nos ajuda a obedecermos ao Senhor de maneira fiel e confessarmos nossos pecados e nos arrepender e mudarmos de atitude. Nos usa como instrumento nas suas mãos para fazermos a sua vontade, porque sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos por este devocional e pelo privilégio e pela bênção de podermos aprender com o Senhor. Obrigado, Pai, Tu és o nosso Deus e o nosso Rei. O Senhor é tudo que temos e tudo que precisamos. O Senhor é o nosso pastor e nada está nos faltando e também nada nos faltará. Te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos continuar com mais um devocional, tema Buscando a Ajuda do Senhor. Episódio 8, Como lidar com humilhação. Esse episódio vai falar sobre esse tema, sobre a humilhação. E é algo muito difícil quando a pessoa é humilhada. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ela trabalha numa empresa e ela tem um chefe. E esse chefe, por ter um cargo maior, começa a humilhar o empregado.
seja com palavras, seja na questão de estar passando o serviço. Isso acaba ferindo o coração ali da pessoa. A pessoa fica chateada, às vezes a pessoa pode até engolir certas situações porque precisa do emprego. Mas isso foi só um exemplo. Agora vamos ler uma passagem que se encontra em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Mesmo com tanta dor, com tanta humilhação, o Senhor não abriu a boca. O Senhor, ele foi até aquela cruz do Calvário, mesmo sabendo que ia passar por tudo isso. Mesmo assim ele foi, porque sabia tamanha alegria que estava reservada. Ele voltando para a glória, ele dando essa possibilidade da vida eterna para cada um de nós. Então o Senhor não se importou de sofrer. Então vamos pensar no seguinte: e quando passamos por cada situação que não esperamos? É que nem o próprio tema desse devocional, devemos buscar a ajuda do Senhor para lidar com esse sofrimento que fere tanto, às vezes fere muito o coração, mais do que até um próprio tombo, o próprio golpe na carne. Assim como o Senhor, ele se manteve firme em Deus, que o Senhor nos ajude a conservar os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Apesar de, nessa vida, mesmo assim mesmo o Senhor falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Apesar de passarmos por vários problemas, aflições, o Senhor, assim como o Senhor venceu o mundo, o Senhor também quer que nós vencemos com Ele. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema que estamos estudando é Buscando o Senhor. O episódio de hoje é como lidar com engano. Normalmente, quando nós falamos sobre engano, nós lembramos de como nós devemos tomar cuidado com o que é pregado e lembramos de Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O cuidado que nós devemos ter, vemos exemplos na Bíblia de irmãos que olhavam se era realmente aquilo que estava escrito quando os apóstolos pregavam, e isso era muito bom. Temos outros versículos que falam também sobre engano, como Salmo 101, versículo 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de defraude ou engano. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Deus abomina isso. E nós sabemos isso. Mas nesse pequeno devocional eu gostaria de meditar sobre o quanto nós podemos estar nos enganando. E não em sermos enganados, mas como nós mesmos nos enganamos. Isso eu acho mais até perigoso. Muitas vezes porque nosso coração às vezes pode estar sendo orgulhoso. Jeremias diz no capítulo 17, versículo 9,
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, nosso coração é enganoso. E pare para pensar em quantas pessoas que estavam com a gente, congregavam com a gente e começaram a acreditar em coisas que não foram pregadas na igreja. Começaram a buscar em outros lugares que não na Bíblia explicações e se enganaram, até com coisas inacreditáveis como voltar à antiga lei. Para mim, uma das coisas que fazem com que pessoas se enganem, saem do caminho, do Senhor, muitas vezes é o amor às coisas do mundo mais do que a Deus. E isso é idolatria. Sempre que nós amamos mais alguma coisa do que a Deus, mesmo que você diga, mas Deus criou isso, como que Ele não quer que eu ame isso, que eu queira aproveitar isso? Quantas pessoas não dizem que não, eu tenho que aproveitar a vida, Deus criou aí um mundão pra gente, você ama mais isso do que a Deus, mais as riquezas. Ou tem vários exemplos, pessoas que adoraram objetos que Deus pediu para criar por um propósito de adoração. Tudo isso é o nosso coração se enganando, achando que aquilo é a vontade de Deus. Ou muitas vezes a gente até sabe que não é a vontade de Deus, mas nós não queremos. Para finalizar esse pequeno devocional, eu quero ler um versículo que mostra o caso de um homem, aqui como ele se enganou. Isaías 44, versículo 20. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em quem confio? O coração desse homem estava tão enganado que ele realmente achava que estava bem, que estava fazendo o que era certo, que a vida que ele levava era certo e não conseguia olhar para si mesmo e pensar, será que está certo isso realmente que eu estou fazendo? Isso acontece com muitos de nós, seja por orgulho, seja por realmente a gente está sendo bem ignorante ou descuidado, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente deve agarrar com unhas e dentes a verdade, claro, não criando verdades pra gente, não deixando de ouvir aquilo que as pessoas dizem. Se você acha que você não precisa aprender mais nada, ou que não é que eu não preciso aprender, mas é que eu sei a verdade, eu estudo bastante, Se sempre que alguém dá uma opinião um pouco diferente ou tenta corrigir alguma coisa que você falou de errado, você não aceita, você pode estar sendo como esses homens que não percebem que o seu coração é enganoso, que estão amando mais, talvez a você mesmo, está se amando mais a você mesmo do que a Deus e não está aceitando a correção. E nós temos exemplos na Bíblia onde homens tiveram que reconhecer seus erros. Agora imagina se eles falassem, não, mas o que eu fiz foi amor, no caso de Davi e Betseba. Eu olhei para aquela mulher, eu amei ela e tô apaixonado por ela e o que eu acho que eu fiz não foi errado. Ele manteria no seu próprio coração, porque Deus já tinha falado que aquilo era errado. E o profeta veio e ele corrigiu ele e ele aceitou. Às vezes são coisas menores que nós não aceitamos, como congregar, como, olha, não é bem isso que esse versículo está falando, olha, essa forma como você está tratando as pessoas não é legal, e a gente precisa aceitar, porque nosso coração pode até achar que, não, tá tudo bem, a gente está se dando bem, tudo dando certo, mas você pode estar indo por um caminho que vai trazer consequências bem drásticas e perigosas a você. Olhe para o seu coração de verdade, faça uma autocrítica, olhe para o que Jesus realmente pregou, os apóstolos, e não ultrapasse. Não tire nada, não acrescente nada. Faça exatamente. E a sua chance de não estar sendo enganado será grande. Bom dia, boa tarde, boa noite.
O tema é Buscando a Ajuda do Senhor e o episódio de hoje é Como Lidar com a Morte. Olha, sinceramente, eu não sou a melhor pessoa para falar de como lidar com a morte, porque não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu nunca tive muito contato com a morte. Meu avô morreu, e esse foi o máximo, né? Foi a pessoa mais próxima de mim que eu vi morrer. Não vi meus pais, meu irmão, alguma pessoa próxima, algum amigo muito próximo. Mas meu avô, que eu tinha certo carinho já, um amor, um apego por ele, morreu, né, uns anos atrás. Mas ainda assim não foi aquilo que eu disse que eu posso dizer, nossa, que dificuldade foi pra mim. Porque de fato não era minha mãe, alguma pessoa muito, muito mais próxima. Mas para falar aqui, baseando um pouquinho na Bíblia e no exemplo de outras pessoas, como o exemplo da minha mãe mesmo, que teve que superar essa morte do meu avô, queria trazer uma breve reflexão pra gente. Vamos ler em João, no capítulo 11, versículo 25, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quando a gente pensa numa pessoa que já era cristã, que fez bem nessa terra, teve fé, teve obras, foi assim, diligente, exemplar na sua conduta, e ela morre, a gente sabe que essa pessoa provavelmente não vai morrer, entre aspas, mas vai estar com Cristo no céu. Porque Cristo é a ressurreição e a vida. Por Cristo nós temos essa possibilidade de estar vivendo com Ele no paraíso. Então, quando uma pessoa cristã que fez bem morre, acho que o nosso sentimento deve ser de conforto e de alegria. Essa pessoa encontrou Cristo, há maior alegria do que isso. Talvez a gente não tenha esse sentimento, a gente tem um certo egoísmo, vamos dizer assim, de queria muito que essa pessoa estivesse aqui e chora e se lamenta pela pessoa, independente se ela for próxima ou não. Mas alcançando a maturidade espiritual, a gente vai ver que essa pessoa está muito melhor agora. Ela está com Cristo. E isso deve ser motivo de alegria para a gente. Mas o que eu acho que é um pouco mais complicado é quando uma pessoa que não era convertida, uma pessoa com hábitos do mundo, morre. E nós temos que lidar com isso. Foi o caso do meu avô, por exemplo. Apesar dele ser uma pessoa boa, vamos dizer assim, com uma conduta boa, até bons exemplos de trabalho, de amor mesmo, não foi uma pessoa convertida, não serviu a Deus como ele queria que Deus servisse. E teve seus muitos erros também. Então, como que eu vi que minha mãe fez muito bem nessa reação e como nós devemos reagir com isso? Eu acho que é inevitável um sentimento de luto e de tristeza, né? Porque, obviamente, a gente não sabe se essa pessoa teve um bom futuro. E segundo o que a palavra julga, provavelmente ela não teve de fato, não está num bom lugar agora. Porque está pagando pelo pecado, e o salário do pecado é a morte. E não tem muito o que a gente fazer e lidar, vamos dizer assim, com essa situação, a não ser dar conforto aos familiares, às outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você passa, ou não, ou foi uma pessoa de outra família, mas você é próximo de alguém dessa família. Dar conforto, serviço e presença para essas pessoas se sentirem melhor diante da morte do falecido. E se for uma pessoa próxima sua, nós não devemos deixar a tristeza tomar conta da gente. A gente deve orar, deve pedir ajuda dos irmãos, buscar se animar na palavra, porque muitos casos em que alguém próximo da gente morre e a gente fica nesse luto por vários e vários meses. E foi algo que minha mãe fez muito bem, por exemplo, dando o exemplo dela. Porque ela fica triste, se a gente comentar hoje com ela, ela vai continuar triste também. Mas ela não deixa que isso trave ela. Ela não deixa com que isso afete, deixe ela depressiva e tal. Teve o luto no início, que é normal, mas hoje em dia ela vive normalmente. E eu até lembro que Cristo fala, deixe que os mortos enterrem os próprios mortos. Não que ele está desprezando, né, a nossa tristeza, o nosso luto. Mas, pegando naquela ocasião, naquele contexto, não devemos deixar que coisas do mundo, pessoas que já se foram, afetem o nosso serviço, a nossa oportunidade de estar servindo a Cristo. E um último comentário. Lá em Judas, no versículo 23 de Judas, quando ele diz às pessoas que estão no mundo, no pecado ainda, ele fala, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Arrebatando-os do fogo. Judas mostra a urgência de estar conversando com as pessoas que estão no mundo, querendo trazê-las para a salvação, porque elas estão no fogo. E qual a nossa reação quando a gente vê alguém do fogo? A gente puxar, a gente sair correndo, porque de fato o fogo traz a morte.
Então, que fique de reflexão, que a gente não deixe alguém morrer para que a gente se lamente antes a gente faça a nossa parte. E a pessoa daí vai saber se ela vai tomar a decisão certa ou se não. Cabe a nós fazer essas coisas que eu estive falando, né? Confortar a família, buscar ao Senhor e aos irmãos, né? Não deixar a tristeza nos levar conta e demonstrar sempre respeito também para com as outras pessoas. Bom, me desculpem a voz meio que sussurrando, mas espero ter ajudado, que a gente continue a reflexão, pensando como que a gente vai lidar com as outras pessoas, como que a gente vai lidar com nós mesmos e como a gente vai lidar com o Senhor. Que a gente possa estar priorizando o Senhor em todos os nossos sentimentos e atitudes. Não importa qual que é a pessoa, ela não sabe o que está fazendo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno. Hoje, continuando o tema da semana sobre buscando ajuda no Senhor, vamos falar sobre lidar com a insegurança. Como lidar com a insegurança? Então, nós que tomamos decisões nas nossas vidas, sejam elas decisões entre aspas, pequenas ou grandes, nós as tomamos sempre achando que aquilo que estamos fazendo é o melhor, talvez com medo de tomar essas decisões, não tendo certeza se o que realmente está fazendo é o certo, mas uma coisa posso garantir, nenhuma pessoa sabe que a decisão que está tomando é a certa. Teoricamente, se você tem duas decisões e você toma uma e dá errado, você assume que se você tomasse a outra, estaria dando certo. Porém, a vida não é um jogo de certo ou errado, de sim ou não. Se você tomou uma decisão e você tinha duas opções, talvez as consequências, por mais que sejam ruins, isso não quer dizer que a outra decisão seja boa. Você só poderia ter certeza com tal afirmação se você conseguisse fazer com o Senhor, né? Ser um ser atemporal, um ser que conhece todas as possibilidades possíveis, o que para nós é simplesmente impossível. Para você entender melhor o que estou tentando dizer, é basicamente como existem duas opções e uma vai dar errado e a outra vai dar mais errado ainda. Você tomou a decisão que vai dar errado, porém a outra decisão seria pior ainda. Mas você se arrepende da decisão que toma e ainda assim preferiria voltar, se fosse possível, e tomar a outra decisão, que daria mais errado ainda. Então, basicamente, não existem decisões as quais nós temos certezas que vão ser tomadas, que nós sabemos todas as consequências. Existe apenas uma decisão das quais nós sabemos que nós não vamos nos arrepender nunca, que é de entregar as nossas vidas a Deus. Convido a abrirem comigo em Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então, a nossa única decisão, a qual sabemos que não vamos nos arrepender e que sabemos que é a melhor decisão de todas, é a decisão de nos entregarmos ao Senhor. O Senhor, Ele nos capacita, e se você tem alguma insegurança nas decisões que você tem que tomar, saiba que Deus vai te guiar pelo caminho, não o melhor para você nesse mundo, mas sim o melhor para você espiritual junto a Ele. O caminho que você trilha é o caminho do qual você, se você agir da maneira certa, vai se aproximar muito mais de Deus. Todas as coisas cooperam
para a favor daqueles que o amam. Isso é o que diz sua palavra e isso é a verdade. Se você está passando por alguma dificuldade e está inseguro, saiba que Deus está te capacitando e Deus vai te guiar para a melhor opção que resulte em você não se afastar dele e permanecer na palavra como um fiel, como um cristão deve permanecer. Por esse áudio é isso. Espero que tenham entendido o que eu quis passar aqui. Não esqueçam também que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado. E se ficou alguma dúvida, podem me chamar no privado que eu tentarei esclarecer o melhor possível. Por esse áudio é isso. Fiquem com Deus. Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. E aquela recomendação básica e costumeira de que se você não ouviu os áudios, por favor, ouçam todos, dá uma pausinha aqui, volta lá, ouça com atenção, isso vai trazer para você pensamentos edificantes, alimento espiritual e também, por que não, o motivo para ter um contato, uma comunicação, uma resenha simples com alguém, que você possa compartilhar algum desses áudios ou até mesmo com você mesmo, para você alimentar o poder de comunicação entre você e Deus e também refletir um pouco de como conduzir melhor suas escolhas, palavras e atitudes. Dito isso, vamos ao devocional de hoje, encerrando o tema atual que é Buscando Ajuda no Senhor. O tema de hoje é Preocupação com a Velhice. A preocupação com a velhice é uma coisa natural dos adultos, vamos dizer assim. As pessoas que estão numa fase acima dos 30 anos começam a se preocupar um pouco mais com isso. Mas se você está abaixo dessa idade, com toda certeza é pouco provável que você tenha essa preocupação. Por que a gente se preocupa com a velhice? Porque a velhice é um momento em que o corpo está desgastado, a mente já está sobrecarregada e muitas coisas, tanto desde problemas de saúde, até para quem usa óculos, com certeza você vai mudar muito o grau na sua velhice. Para quem de repente tem qualquer tipo de problema de saúde, desde uma gripe, uma sinusite, na sua velhice ela vai se agravar. Mas a velhice é um momento em que o homem ou a mulher estão muito mais maduros, então tem muito mais entendimento, tem muito mais capacidade de decisão e tem muito mais calmaria. É muito mais fácil você ver um jovem que é mais explosivo, mais agressivo, do que você ver um idoso, uma pessoa de idade sendo explosiva e agressiva. Porém, na palavra de Deus, a gente vê pessoas que, mesmo com grande idade, com idade avançada, elas tiveram participações fundamentais nas coisas do Senhor, justamente por estarem mais preparados e mais maduros. No entanto, que até o próprio Cristo espera uma determinada idade para continuar ou dar início ao seu ministério, mesmo ele sendo eterno. Quando ele veio em forma de homem, ele aguardou determinados momentos. Em Eclesiastes, deixa bem claro que é tempo para cada coisa da vida. É tempo de colher, é tempo de plantar, é tempo de semear, é tempo de cultivar e também é tempo de pensar. Existe um tempo para cada coisa. E Deus se fez assim em nossas vidas. Perceba que o seguinte, nos tempos antigos, Deus usava uma linguagem com o homem. Nos tempos modernos, Deus usa outra linguagem. Deus revelou o Espírito Santo através de Jesus Cristo no tempo apropriado. E o próprio Jesus veio para essa terra e andou por aqui no tempo determinado. Portanto, o tempo está totalmente no controle de Deus. E o tempo é a única unidade de medida que realmente nós conseguimos deixar, digamos que a nossa marca, a nossa contribuição para a vontade de Deus em nossas vidas. Como você tem usado o seu tempo? O mandamento é para que nós tenhamos que guardar a nossa juventude, porque na juventude é quando nós temos a maior capacidade, tanto de construir quanto de destruir. Então, se você usa o seu tempo para edificar e construir algo positivo em sua vida, parabéns, você está fazendo muito bem. Mas se você usa o seu tempo para viver coisas mundanas e muitas das vezes alimentar coisas ruins na estrutura espiritual,
pense, repense e considere, pois você ainda tem algum tempo para que você consiga corrigir isso. Dito isso, vamos literalmente nos aprofundar um pouco mais no devocional de hoje. Pois o nosso tempo é limitado e se você é jovem, aproveite bem o seu tempo e faça boas escolhas. Mas lá em Mateus 6:27 nos faz uma pergunta, vamos dizer uma pergunta, né? Muito interessante, que diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Pois é, a gente não sabe nem qual vai ser o momento da nossa partida, da nossa morte, muito menos das pessoas que estão à nossa volta. Também não sabemos quando Jesus vai voltar, mas também deixa claro que nós não podemos acrescentar sequer uma hora às nossas vidas. Quando chegar o momento, deu tempo da gente fazer o que era para fazer, como a própria palavra diz, né? A nossa vida é como vapor que se forma e depois desaparece. E nesse tempo nós temos o poder de decisão de fazer muitas coisas, mas não de acrescentar ou reduzir o nosso tempo. Mas aí quando a gente olha lá em Isaías 38, versículos 4 e 5, diz o seguinte: então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Quando a gente observa essas duas passagens, fica muito claro de quem é o nosso Deus. O mesmo Deus que cuidou dos antepassados de Davi, o mesmo Deus que criou a humanidade através de Adão e Eva, o mesmo Deus é o que cuida de você. E assim como Deus, o Criador da vida, Ele é o Deus da vida. Ele pode acrescentar e prolongar os seus dias por essa terra, ele pode estender a sua juventude, ele pode fazer exatamente o que ele quiser. E, independente das suas capacidades, você pode ter certeza que o que Deus pode fazer é maior do que isso. Então não se preocupe com a sua velhice, mas cuide da sua juventude para que você tenha uma boa velhice, pois a colheita é de acordo com aquilo que você planta. Quem planta morango não vai colher pimenta, mas quem planta pimenta também não vai colher morango. Deus é justo e a justiça dele está além do tempo, transcende o tempo. E o tempo é dividido, como você já deve ter ouvido em algum momento, através de Jesus Cristo. Nós estamos em dezembro de 2023 depois de Cristo. E assim nós conduzimos a nossa vida ao longo do tempo. Muitas pessoas serviram Jesus e não são lembradas. Algumas pessoas serviram Jesus e são lembradas até hoje, através da Bíblia, através das cartas e até mesmo Jó, que pediu para Deus: Senhor, eu quero que as minhas palavras e tudo aquilo que eu passei fiquem registrado num livro. A gente fala de Jó até hoje. E o que você tem feito com o seu tempo? Preocupado com a sua velhice, preocupado com o seu momento de partida, vivendo momentos de ansiedade ou simplesmente deixando Deus agir e trazendo a sua vida e os seus atos, as suas escolhas, assim como todo o seu tempo para glorificar o nome de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse é o melhor caminho que nós temos para utilizar e aproveitar do nosso tempo. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos. Aqui quem está falando é Marcelo. Hoje eu vou fazer o devocional do sábado, como lidar com a doença. Como lidar com a doença? Eu acredito que Deus permite a doença para que nós aprendamos a depender dele. Eu acredito que em alguns casos a doença vem por causa dos pecados das pessoas, seja por má alimentação, falta de atividade física. O meu caso, por exemplo, é a depressão. Eu posso dizer que os meus pecados acabaram gerando a depressão.
e essa doença mental. Desde a adolescência eu não queria trabalhar, não queria estudar, tentava ficar fugindo da vida. Até que eu me tornei cristão e com a ajuda de Deus eu comecei a mudar isso. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. Então aquela vida que eu vivia, aquela vida que eu tinha, eu tenho reflexos até hoje. Gerou consequências. Até hoje eu tomo remédios por causa dessa doença mental, a depressão. Dentro das minhas possibilidades, através dos remédios, eu tenho uma vida normal, uma vida ativa. Mas já tomo remédios há vários anos. E não posso simplesmente parar de tomar os remédios, porque senão eu ficaria mal e não conseguiria ter uma vida ativa e eu também não ia conseguir realizar as atividades diárias. Eu estou conversando com meu psiquiatra sobre começar a diminuir os remédios aos poucos, até poder tirá-los completamente. Mas ainda eu não estou estável o suficiente para começar esse processo. Quis comentar isso para dar um exemplo do que o pecado gerou na minha vida. Eu posso dizer que na época eu tinha bastante dificuldade de me relacionar com as pessoas. Não tinha confiança em mim mesmo, não acreditava que eu era capaz de trabalhar e de estudar. Foi a forma que eu sempre lidei com a vida, procurando sempre fugir das responsabilidades e dos desafios. E com isso acabou gerando essa doença. Já desde quando eu era adolescente, eu já tinha uma tendência a ter depressão. Mas o meu estilo de vida piorou a situação e agravou meu quadro. Mas Deus me resgatou. Eu fui batizado em 1998, em outra igreja evangélica. Eu tinha 20 anos de idade e comecei aos poucos, num processo lento e gradativo, a trabalhar, a estudar. E comecei a assumir as responsabilidades da minha vida. Então, eu acredito que muitas doenças são geradas por causa de uma vida de pecados. Geralmente, a pessoa que está com uma doença não tem consciência desse processo. Assim como também aconteceu comigo. Mas depois, Deus me mostrou essa realidade. Quando a pessoa vive fora da palavra de Deus, seus pensamentos, suas ações são distorcidas, são erradas. E essas atitudes contrárias à natureza, que vão contra a vontade de Deus, acabam gerando doenças nas pessoas. Um exemplo é uma pessoa que não perdoa um parente, um amigo, e tem uma mágoa guardada dentro dela por anos. Deus não nos criou para vivermos e para colhermos esse tipo de sentimento no nosso coração. E isso acaba gerando uma doença, porque Deus nos projetou para termos vida e abundância. Como diz em João 10:10, parte B, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele nos criou para sermos felizes e termos amor pelo nosso próximo, e não raiva e rancor. É natural sentirmos raiva ou mágoa uma vez ou outra, mas viver com esse sentimento por anos acaba fazendo muito mal para nós mesmos e também gera doenças. Mas Deus é poderoso para curar uma doença. Isso só depende se ele vai querer fazer isso, desde que isso seja o melhor para essa pessoa. E também se a pessoa tem fé suficiente que Deus pode curá-la. No meu caso, por exemplo, se Deus tivesse me curado instantaneamente e tivesse feito um milagre, eu acredito que não teria sido bom para mim. Porque em todo esse processo, desde que iniciou a depressão até hoje, Deus está permitindo que aconteça dessa forma, para eu aprender. Ele está me ensinando a ter fé,
a eu desenvolver a minha fé, a ponto de mudar meus pensamentos e visão, para que aos poucos eu seja curado, como se fosse uma autocura, mas Ele acompanhando. Se Deus chegasse e fizesse uma cura instantânea, um milagre, eu não aprenderia nada. O meu caso é assim. Não que não exista situações e doenças que Deus não possa curar de imediato. Eu acredito que nós não devemos aceitar a doença. Eu acho importante pedir para Deus nos curar e crer nisso. E também, ao mesmo tempo, nós fazemos as coisas para melhorar a situação da doença, para ela não agravar e também para amenizar e diminuir os sintomas. Eu acredito que é possível que Deus permita que uma doença leve alguma pessoa à morte, mas em tudo Deus tem um propósito. Ele pode permitir levar a própria pessoa, para levar a própria pessoa a arrependimento e conscientização, através do sofrimento da doença, para ela se render a Cristo e se arrepender dos seus pecados. E também eu acredito que a doença e o sofrimento de uma pessoa faz com que Deus trabalhe com todas as pessoas que estão ao redor dessa pessoa doente. Geralmente, quando as pessoas estão doentes, elas ficam mais vulneráveis. Elas entendem que são frágeis e que precisam de Deus. É uma oportunidade para Deus chegar até o coração dessa pessoa. Algumas pessoas acreditam que Deus está permitindo que elas fiquem com aquela doença como se fosse uma cruz, que a pessoa tem que sofrer ou suportar. Como se as pessoas pensassem que essa doença é uma bênção de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acho que se uma pessoa está com uma doença, ela não deve aceitar ter essa doença de maneira passiva. Eu acredito que essa pessoa deve pedir para Deus curá-la e para que Deus trabalhe no coração dela, para que ela venha ter fé suficiente que Deus vai realizar essa cura. Mas a pessoa deve fazer a parte dela, trabalhando, lutando, perseverando e fazendo tudo que está ao seu alcance para alcançar essa cura. É assim que aos poucos Deus vai trabalhando na fé da pessoa até que ela venha atingir a cura, ou o mais próximo possível disso. Caso não seja vontade de Deus a cura completa, melhor dizendo aqui, eu acredito que é assim que aos poucos Deus vai trabalhando na fé da pessoa, até que ela venha atingir a cura, ou o mais próximo possível disso, caso não seja a vontade de Deus a cura completa. Mas é muito importante orar para Deus, sempre pedindo pela cura, e desejando isso de todo o coração. Agora, para finalizar, irmãos, eu vou fazer uma oração, tá? Deus maravilhoso e bendito, Deus santo e fiel, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Mestre e o nosso Rei. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio e pela honra de fazer esse devocional. Estou muito grato por essa bênção. Não deixa, Pai, que nos acostumemos com a doença. E não deixa aceitar a doença de maneira passiva. Nos ajuda, nos guia e nos ensina para que possamos pedir a Ti pela nossa cura e também pela cura das pessoas que estão doentes, com toda a fé. Nos ajuda a lidar com a doença, seja nossa ou do nosso próximo, da forma que Te agrada. Nos ajuda a pedirmos a Ti sempre pela cura de qualquer doença, até que ela aconteça, com determinação, com perseverança, orando sempre, sem parar, continuamente. Porque eu não acredito, Pai, que seja a Tua vontade que nos conformemos e aceitemos a doença como algo normal ou como se fosse uma bênção. Na Sua palavra, em Isaías 53, versículo 4, na parte A, diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, a doença, ela foi levada na cruz, né? Todas as doenças foram levadas na cruz.
Eu não vejo em nenhum lugar da Bíblia escrituras que dizem que devemos aceitar a doença ou nos conformar. Ao contrário, vejo várias escrituras sobre cura, milagres, em prol sempre da saúde e não da doença. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de ouvirmos a sua palavra e aprendermos com ela. Oramos agradecidos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos continuar com o devocional. O tema desse devocional é Buscando a Ajuda do Senhor. Episódio número 15. Sinto que estou com pouca fé. Isso é algo que pode acontecer com cada um de nós. Às vezes podemos ter dificuldade em algum ponto específico, estou com pouca fé, estou fraco espiritualmente, ou estou com pouca fé, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a Bíblia, vamos se dizer assim, ou não estou conseguindo perdoar alguém. Isso são exemplos. E isso aconteceu também com os apóstolos que andaram com o próprio Senhor. Eu gostaria de ler Lucas capítulo 17, do versículo 3 ao versículo 6. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, aqui é uma questão que os apóstolos, eles observam que eles não estavam conseguindo, se fosse o caso, de perdoar alguém que o machucasse, vamos se dizer assim. O próprio Senhor fala, se teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E ainda se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Mas eles veem algo difícil, porque eles falam, aumenta-nos a fé. Então ele pede ajuda de Deus. Aumenta-nos a fé, porque, e realmente, em tudo o que vem sobre a nossa vida, toda dificuldade, se o Senhor não nos ajudar, não conseguimos. E é assim que os próprios apóstolos fizeram, aumenta-nos a fé. Para quê? Para conseguir perdoar, né? Se o irmão pecar contra mim, se o irmão realmente, eu repreender esse irmão, e esse irmão, ele se arrepender verdadeiramente, eu quero perdoar, mas para isso aumenta a minha fé, né? Aumenta-nos a fé, nos ajuda, Pai. Então é muito interessante. E no versículo 6 também é interessante que o Senhor fala que se eles tivessem um afeto como um grão de mostarda, eles poderiam falar, direi a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Imagina uma amoreira, né, uma árvore, vamos dizer assim, ela está plantada num solo, onde há terra, e a fé dessa pessoa é tão grande que ela sai do solo e ela é colocada no mar onde tem água. Então, é como se fosse algo impossível. A nossa fé em Deus
pedindo a ajuda do Senhor, eu entendo aqui, irmãos, que coisas extraordinárias podem acontecer. Mas quando o Senhor fala, se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, porque a mostarda, por mais que ela é um grão tão pequeno, ela se torna uma árvore grande, frutífera, uma árvore que abriga muitos pássaros. Então seria isso. Então é uma fé em evolução, não é uma fé estacionada. Você pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas sendo plantada no local certo, plantada em Cristo, pedindo para que o Senhor aumente ela cada vez mais, ela vai aumentando, 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 se tornando cada vez maior, como essa árvore aqui, como esse grãozinho de mostarda que se transforma realmente, né, numa árvore grande. Então que o Senhor nos ajude que o Senhor aumente a nossa fé, assim como os próprios apóstolos andando com o Senhor, vendo os milagres que o Senhor fazia. Mesmo assim, eles pediram: Pai, aumenta-nos a fé, para que eles pudessem perdoar. E assim nós também. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios. Então que o Senhor aumente-nos a fé em Cristo, que Ele fortaleça a nossa vida para que possamos passar por todos os obstáculos. Eu gostaria de orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esse devocional. Eu peço, Pai, que o Senhor aumente a minha fé e a fé de todos que estão escutando esse devocional, Pai, para, para aquela pessoa que esteja escutando esse áudio e esteja com a fé tão, mas tão fraquinha, como se fosse uma luz quase se apagando, que o Senhor possa, meu Pai, trazer um azeite aí para essa lamparina, encher de luz essa vida, Pai, que está escutando esse áudio. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço, e peço que o Senhor abençoe a todos. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos vendo, né, o tema Buscando a Ajuda do Senhor. E o episódio de hoje é como lidar com uma situação difícil. Eu, no primeiro momento, quando olhei, até pensei, puxa, que tema amplo e quão difícil. Mas meditando a respeito, achei muito sábio esse episódio, porque faz a gente meditar em quanto a palavra fala sobre isso, como ela realmente nos encoraja a tomarmos uma decisão a respeito de nossas vidas e que em momentos difíceis a gente vai precisar fazer uma escolha. Ou nós confiamos em nós, ou nós confiamos em Deus. Digo isso porque isso envolve muitas coisas. Muitas coisas. Tanto saber o que fazer, o que seria certo a se fazer, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso próprio coração. Em outros momentos a gente tem que tomar cuidado porque nós temos, muitas vezes, medo de tomar, né, uma decisão quando a situação é muito difícil. Então, é um tema muito amplo e muito legal. Eu gostaria de meditar em algumas coisas. Sempre em nossas vidas, nós vamos passar por coisas, situações e que a gente vai ter que lidar e que a gente vai ter que tomar uma decisão difícil. A gente vai ter que falar alguma coisa que não vai agradar no primeiro momento, a gente vai ter que repreender, a gente vai ter que dizer não, nós vamos ter que se negar também, nós vamos ter, de certa forma, ir contra alguma doutrina que pode estar sendo pregada. Situações difíceis sempre vão acontecer. Nós podemos estar começando num trabalho novo, num curso, graduação nova. Às vezes você precisa tomar uma decisão
se você vai continuar um relacionamento ou não. Sempre nós passamos por situações que só estando na nossa pele para entender. Para algumas pessoas, quando a gente falar, a situação vai parecer bem fácil, mas pra gente às vezes não. Salomão teve uma teve que lidar com uma situação bem difícil, porque ele estava recebendo, né, o reino agora do pai dele, que contado pra gente que faleceu. E no capítulo 3 de 1 Reis capítulo 3, versículo 7, ele está conversando com o Senhor, né, o Senhor que apareceu para ele. Ele diz: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo o coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. E o Senhor vai abençoar ele ainda muito mais. Mas é legal a humildade daqui é do jovem Salomão de falar, Senhor, quem pode julgar o teu povo? Senão o próprio Deus mesmo a quem ele foi recorrer para saber como fazer isso, como ser justo com o povo. E o Senhor ficou muito feliz de ver o coração de Salomão, um coração humilde para reconhecer, né, que mesmo ele agora herdando o reino, ele não era soberano, ele não era todo poderoso, ele era homem. Não só jovem, mas homem. E é legal a gente ver que o próprio Senhor fala com ele que se agradou de tal pedido. Quando nós passamos por dificuldades, nós reconhecemos que somos homens, que somos frágeis, que nós podemos ser injustos na forma como nós falarmos, lidarmos com a situação, ou nós achamos que nós somos tão capazes que o que nós pedimos ao invés de sabedoria para falar com o irmão, nós pedimos que o irmão não fique chateado. Nós, quando vamos falar com o irmão, talvez repreender, ao invés da gente pedir para ser sábios e saber como falar, talvez a gente pede que o irmão seja compreensivo. Ao invés de olharmos para nós mesmos, não para como a situação vai se desenrolar, mas que a gente possa agir da melhor forma possível como agrada ao Senhor. É isso que eu quero dizer. Obviamente, a gente gostaria que na repreensão o irmão não ficasse triste, mas se nós fazemos o que é correto, e agimos para que não continue no pecado o irmão ou a situação, e o irmão ficar chateado, Provérbios e o próprio Salomão diz que naquele momento foi amargo, mas depois será doce, né? O gosto da repreensão, porque foi para o bem, não foi para o mal, né? Ele até usa a ideia de que o amigo mesmo, ele afia, né, um ao outro. O amigo, ele realmente cuida, ele quer que a lança ou a espada, ali no caso, ela esteja afiada. Então, por isso que ele repreende. Então, eu gosto muito de saber que a gente precisa falar o que é correto. E não ficar esperando que o outro aceite bem o que que nós estamos falando, mas que a gente fale o que é verdade. No trabalho, a gente não ficar pensando que todos me recebam bem, mas que eu seja um bom trabalhador. Sempre vai ter pessoas que não vão ser nossos melhores amigos, e é normal. O importante é que elas vejam o Senhor nas nossas vidas. Mas você diz ainda assim, mas eu tô muito agoniado, eu não sei o que vai ser da minha vida. E eu, Felipe, já passei por isso. Há pouco tempo passei por isso e passei quando era mais jovem. Vou passar de novo muitas vezes de falar, e agora? Como é que vai ser? E ficar angustiado. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele fala algo bem legal, no versículo 6 em diante. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É conhecida de Deus as nossas ansiedades, as nossas súplicas, o que nós estamos precisando, ou nós ficamos só remoendo e chorando? Porque como seres humanos é o que nós fazemos.
Nós murmuramos, remoemos, ficamos, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas nós temos confiança tal como Salomão, como o apóstolo Paulo. É importante a gente meditar nisso. Antes de tudo, seja humilde. Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você precisa entender que o seu estado nesse mundo é realmente um estado que você precisa se entregar ao Senhor. Você precisa entender que nessa vida vai ter dificuldades, vai ter provações, e você precisa colocar suas angústias na mão dele. Você precisa ser humilde, reconhecer que problemas e angústias sempre vão ocorrer. Decisões a serem tomadas sempre vão precisar existir. Dificuldades sempre vão precisar existir. Porque aqui não é a eternidade com o Senhor. Aqui não é o reino dos céus propriamente dito quando Jesus voltar. Nós participamos do reino do Senhor, mas aqui não é os céus, onde vai ser totalmente diferente. E Deus quer que a gente entenda isso, para que a gente não fique aqui apegado a esse mundo. Então é importante a gente saber lidar com a situação. Se o seu coração está ansioso, chateado, triste, saiba que muitas pessoas passam por isso. Pedro vai falar a mesma coisa, que vários estão passando pelo que nós estamos passando. E ele até fala isso no versículo 9 em diante. Várias pessoas passam pelo que você passa. Mas o importante é: entregue seus pedidos, as suas ansiedades, as suas tristezas, a sua falta de certeza nas mãos de Deus. E Ele vai fazer o que fez com Salomão e muito mais como Ele fez com Salomão. Nosso Deus é fiel e maravilhoso. Que Ele possa estar nos nossos corações e que nós possamos ser mais confiantes com Ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. O que está falando é o Mano Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema da semana é Buscando a Ajuda do Senhor. E o episódio de hoje é Como Enfrentar Ensinamentos Falsos. Vem comigo. Não é segredo para nenhum de vocês que desde o primeiro século ali já estava instaurado ensinamentos falsos, uma doutrina ali corrompida. E o interessante que Paulo relata em suas cartas que dentre os seus, dentre a comunidade cristã, dentro da irmandade ali, que surgiria um falso profeta, o falso ensino, pessoas distorcendo, adulterando, seguindo o evangelho que não era nem sequer evangelho. E isso já estava instaurado ali, Então, logo no primeiro século ali, Paulo combate essa falsa doutrina. João também, uma carta apologética, assim como a carta de Gálatas também, com relação à questão dos judaizantes, Jesus é bom, mas você precisa fazer isso ou aquilo outro, enfim, já havia esse bom combate, acerca do falso ensino. E eu fico imaginando na atualidade, aí passado quase 2000 anos, o homem com sua mente criativa e com a sua soberba inflada, o seu ego ali altivo, buscando torcer o texto bíblico, corromper o ensino puro para atender a sua concupiscência.
E aí vem a questão, como que eu enfrento, né? Como que é o combate, né, desse falso ensino. Porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, vieram os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofres aflições, faze a boa obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 a 5. Já naquela época, né, já estava dito que vai chegar um tempo que essa doutrina já vai fazer mais sentido. Vão dar ouvidos a outras vozes, seguirão outras doutrinas, outras ideologias, né, e vão se tornar doutores, mestres de si mesmos, né, e vão desviar o ouvido da verdade, né, do ensino puro, né. Mas a questão é você, né, que não rejeita essa doutrina, né, você que não dá atenção para o comichão nos ouvidos, né, você que tem a Deus, né, e Cristo como o seu mestre, né, e você que dá ouvidos à verdade, o que resta para você, né? Se você sóbrio em tudo, né, se você tem ciência do ensino puro, né, você está sóbrio, você sofre as aflições, né? É evidente que quando você está caminhando no caminho correto, a oposição na direção que você está indo vai ser grande, né? Porque a tendência é que a massa, né? A tendência é que as pessoas queiram, optem por uma porta mais larga, né? Ninguém quer se adequar à porta estreita, né? É mais fácil eu adulterar a doutrina para que ela me encaixe dentro da minha concupiscência do que eu me esvaziar e eu me encaixar dentro da doutrina de Cristo, né? Então, da sua parte, você sofre aflição, mas você faz a obra de evangelista, você prega a verdade, você ensina o evangelho puro, né? Você deve cumprir o teu ministério, né? Então, o que sobra aí, o que é designado, aquele que está sóbrio em tudo, é exatamente isso. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evidente, para que você consiga combater, né, o bom combate, né, você primeiramente deve buscar, né, se apresentar como um obreiro aprovado, né, como um obreiro ali que obreiro que busca ali ter uma vida irrepreensível, né, e que não tem nada de se vergonhar, né, ninguém tem algo ali para falar de você, porque você busca ser irrepreensível, né? Então você tem que buscar ter esse perfil, tem que buscar essa santidade, né? Tem que buscar ali ter essa vida íntegra, né? E você deve manejar bem a palavra da verdade, né? Então você deve saber muito bem, né? Discernir bem o falso ensino do novo ensino. E isso só vem com estudo bíblico, com meditação na palavra de dia e de noite, com oração e jejum, com comunhão e compartilhando o conhecimento uns com os outros, né? É uma série, na verdade, de tarefas, né, que você deve fazer para que você consiga combater o falso ensino. Eu até esqueci de mencionar a passagem que eu li aqui, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né? Perdão pela minha falha. Diante disso, meu amado jovem, amado irmão, né? Você tem bastante coisa, né? Bastante que nós costumamos dizer de manutenção da sua fé, para que você creia
você cresça, né, no conhecimento e na graça e consiga combater o bom combate, né, consiga ali com amor e mansidão defender a razão da sua fé, mas antes você deve santificar seu coração a Deus, né? Deve apresentar-se como um obreiro aprovado, né? Que não tem nada em se envergonhar, né? Você deve se manter sóbrio, né? Sofrer as aflições, né, do que vão lhe opor, né? Mas cumprir o teu ministério, né? Esse foi o devocional de hoje, meus irmãos. Convido a vocês a serem mais engajados aqui para que possam ter êxito na defesa da sua fé. Está ficando por aqui o Palavra e Louvor. Até amanhã.